O poder do silêncio. Sempre fui um homem de muitas palavras. Achava que quanto mais eu falasse, mais seria compreendido. Por décadas procurei respostas em livros, discursos, debates, mas foi só quando comecei a escutar o silêncio que algo verdadeiro aconteceu dentro de mim. O primeiro dia em que me sentei para meditar em silêncio, sem mantras, sem guiamentos, sem intenções, me pareceu insuportável. Era como estar preso em um quarto escuro comigo mesmo. Mas com o tempo percebi. O silêncio não é um vácuo. Ele é um espaço de acolhimento onde tudo que precisa emergir vem à tona. Comecei a sentir que ali, na ausência de ruídos, existia uma presença maior do que eu. Era como se o universo sussurrasse pelas frestas da minha respiração. E no meio daquele nada, tudo estava ali. Todas as respostas que eu tentava arrancar do mundo estavam em silêncio, esperando que eu simplesmente parasse. O silêncio me ensinou a não correr, a não explicar, a não ter que convencer ninguém, porque quando você se torna amigo do silêncio, você percebe que ele é o berço da consciência. Tudo nasce ali. Não existe nada mais profundo do que estar em paz com o que não precisa ser dito. Hoje, vejo o silêncio como o primeiro som da existência. Antes do mundo, antes da mente, antes das ideias, havia apenas um silêncio absoluto. E foi desse silêncio que surgiu a criação. Quando aprendi a me deitar nesse mesmo silêncio, reencontrei minha origem. Não precisei mais de respostas prontas. Bastava escutar. Bastava estar. Porque o silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é vazio. Ele fala. E quando ele fala, você sente. Com uma clareza que nenhuma palavra alcançaria. Por isso, se você também está cansado de procurar, de falar, de pensar demais, sente-se. Feche os olhos. Não espere nada. Não tente entender. Apenas esteja. É nesse lugar silencioso que você vai perceber. Você nunca esteve sozinho. Mas, zazen. Sentar e nada fazer. Eu nunca fui alguém muito paciente. Sempre gostei de estar em movimento, fazendo, resolvendo. Quando ouvi falar do zazen, aquela prática de sentar-se em silêncio sem fazer nada, minha primeira reação foi: mas como assim nada fazer? Isso parece perder tempo. Decidi tentar mesmo assim. Cheguei ao templo, sentei no tatame, ajeitei a postura e simplesmente fiquei ali. No começo, minha mente foi um furacão. Pensamentos surgiam sem parar. O que eu tenho para fazer? Quanto tempo falta? Será que isso realmente funciona? E eu tentava afastá-los, mas era inútil. Mas algo mudou no instante em que parei de lutar contra esses pensamentos. Em vez de tentar fugir deles, comecei a observá-los, como nuvens que passam no céu. Não precisava me agarrar a nenhum deles nem tentar mudá-los, só observar. Foi nesse sentar e nada fazer que percebi algo surpreendente. O mundo inteiro cabia naquele momento parado. Sem pressa, sem ansiedade, sem expectativas. O ato de simplesmente sentar-se, respirar e estar presente era um convite para redescobrir a vida. O zazen me ensinou que a prática não é sobre alcançar algo, mas sobre aceitar o que é, aqui e agora, que não precisamos estar sempre produzindo, planejando ou buscando respostas fora. Que o simples ato de estar, sem fazer nada, já é completo. Hoje, quando sinto o turbilhão da vida me puxar para todos os lados, retorno ao meu lugar de zazen, mesmo que por alguns minutos. Ali no silêncio do meu corpo e mente, encontro um espaço de paz onde nada precisa ser consertado. Nada precisa ser mudado. Só ser. Esse não fazer me transformou. Não me tornou menos ativo ou menos responsável, mas me deu uma nova forma de olhar o mundo. Mais leve, mais presente, mais verdadeiro. E é nesse espaço de quietude que encontro a sabedoria que as palavras não conseguem explicar. O silêncio que cura o mental. Por muitos anos, minha mente foi um campo de batalha constante. Pensamentos que se atropelavam, preocupações que não me deixavam dormir, uma voz interna que nunca calava.
Eu buscava alívio em livros, conversas, até em remédios, mas a sensação de inquietação nunca desaparecia de verdade. Foi no silêncio, aquele silêncio profundo que experimentei nas minhas meditações, que percebi algo que mudou tudo, quando deixei de tentar controlar ou fugir dos pensamentos e simplesmente os observei. Algo começou a se dissolver. O silêncio tem um poder curativo que não se explica com palavras. Ele é como um bálsamo invisível que acalma a mente cansada, que afaga a alma agitada. Quando me entreguei a ele, notei que os pensamentos ainda vinham, mas deixavam de me dominar. Descobri que, no silêncio, a mente encontra espaço para se reorganizar, para se libertar do peso dos medos e ansiedades que carregava. É um descanso profundo que renova, que abre caminho para a clareza e a paz interior. Não é fácil explicar para quem nunca experimentou, mas o silêncio cura porque cria um espaço seguro, onde não precisamos lutar contra nós mesmos. É um convite para deixar ir o que já não serve, para acolher o que somos sem julgamento. Hoje, quando me sinto perdido ou sobrecarregado, busco esse silêncio interior. E mesmo que dure só alguns minutos, é suficiente para que eu recupere o equilíbrio, para que a calma volte a reinar. O silêncio não promete milagres instantâneos, mas oferece algo muito mais precioso: a chance de ouvir a si mesmo, de se encontrar no meio do caos, de cuidar da mente com a gentileza que ela merece. Se você se sente cansado, ansioso, preso a pensamentos que não param, eu só posso dizer: experimente o silêncio. Dê a ele uma chance. Pode ser o começo da sua cura. O poder de escutar com o corpo inteiro. Durante muito tempo, achei que ouvir era simplesmente prestar atenção às palavras. Eu falava e esperava que os outros me ouvissem da mesma forma. Mas a vida, e especialmente o Zen, me ensinaram que escutar vai muito além disso. Escutar verdadeiramente é um ato que envolve todo o corpo, não só os ouvidos, mas o coração, a mente e até o silêncio entre as palavras. Quando aprendi a ouvir assim, minha relação com as pessoas mudou profundamente. Lembro de uma conversa difícil com alguém muito próximo. Antes, eu tentaria responder rápido, explicar, defender meu ponto. Mas naquele dia, decidi só escutar, sem planejar minha resposta, sem interromper. Foi como se o silêncio criasse espaço para que o que estava sendo dito pudesse existir plenamente. Naquele momento, percebi que o outro também precisava ser ouvido, não só pelas palavras, mas pelo sentimento que estava por trás delas. E isso só acontece quando o silêncio interior se abre para acolher o outro sem julgamentos. O Zen ensina que a verdadeira escuta é uma forma de presença total, estar ali com todo o ser, sem distrações, sem pressa, sem expectativa. É um exercício de humildade e respeito, que transforma a comunicação em conexão. Quando escutamos assim, o silêncio se torna ponte, não barreira. Ele acolhe o que não foi dito, o que não pode ser colocado em palavras, e cria um espaço onde a cura e o entendimento acontecem. Hoje, sempre que posso, escolho escutar com meu corpo inteiro. E percebo que, muitas vezes, o que as pessoas mais precisam não é de um conselho, mas de alguém que simplesmente esteja ali, presente no silêncio que fala mais que 1000 palavras. A transformação que vem do não agir por muito tempo, pensei que para mudar minha vida precisava estar sempre agindo, sempre fazendo algo, planejar, correr atrás, tentar controlar tudo. Mas o Zen me mostrou que o verdadeiro poder está também no não agir, no Wu Wei, que significa agir sem esforço, deixar fluir. Quando comecei a praticar o silêncio e o zazen, percebi que nem tudo precisa ser forçado. Que às vezes, ao parar de tentar controlar, a transformação acontece naturalmente. Não é passividade, mas um agir sem resistência. Lembro de uma fase difícil, cheia de ansiedade e dúvidas. Tentei de tudo para resolver, mas quanto mais eu lutava, mais me sentia preso. Foi quando me rendi ao silêncio, à espera paciente, ao não agir.
E sem que eu percebesse, as coisas começaram a mudar. O não agir não significa desistir, mas confiar no processo da vida. É um convite para estar presente, para agir com consciência e sem pressa, deixando que as soluções surjam do próprio momento. Essa transformação silenciosa é profunda. Ela não grita, não se impõe, mas floresce devagar, com a suavidade da água que esculpe a pedra. Quando aceitamos o fluxo, nos tornamos parte dele, e tudo encontra seu lugar. Hoje entendo que a força do Zen está nessa dança entre o fazer e o não fazer, entre a ação consciente e o silêncio receptivo. Aprender a não agir no momento, certo, foi um dos maiores ensinamentos que recebi. Encontrando paz no vazio durante muito tempo, tive medo do vazio. Para mim, o vazio era sinônimo de solidão, de falta, de algo incompleto. Evitava o silêncio profundo porque acreditava que ele me deixaria perdido, sem rumo. Mas o budismo Zen me mostrou uma nova perspectiva. O vazio não é um buraco, mas um espaço de potencialidade infinita. É o lugar onde tudo pode nascer e renascer, onde o movimento da vida acontece sem esforço. Quando comecei a meditar, aprendi a me sentar com esse vazio, a acolhê-lo, em vez de fugir dele. No começo era desconfortável, parecia que algo me faltava. Mas aos poucos percebi que esse vazio trazia uma paz que nada mais me dava. É no vazio que o ego se dissolve, que a mente para de se agarrar a histórias e rótulos. Ele abre espaço para uma consciência maior, para um sentir que vai além das palavras. Hoje, quando me encontro diante do vazio, não tenho medo. Sei que é ali, nesse espaço silencioso e aberto, que encontro a essência da vida, a fonte da minha verdadeira paz. O vazio é o silêncio que fala mais alto. É a presença que me lembra que, mesmo quando tudo parece faltar, eu já sou completo. O poder do silêncio. Sempre fui um homem de muitas palavras. Achava que quanto mais eu falasse, mais seria compreendido. Por décadas procurei respostas em livros, discursos, debates, mas foi só quando comecei a escutar o silêncio que algo verdadeiro aconteceu dentro de mim. O primeiro dia em que me sentei para meditar em silêncio, sem mantras, sem guiamentos, sem intenções, me pareceu insuportável. Era como estar preso em um quarto escuro comigo mesmo. Mas com o tempo percebi. O silêncio não é um vácuo, ele é um espaço de acolhimento onde tudo que precisa emergir vem à tona. Comecei a sentir que ali, na ausência de ruídos, existia uma presença maior do que eu. Era como se o universo sussurrasse pelas frestas da minha respiração. E no meio daquele nada, tudo estava ali. Todas as respostas que eu tentava arrancar do mundo estavam em silêncio, esperando que eu simplesmente parasse. O silêncio me ensinou a não correr, a não explicar, a não ter que convencer ninguém, porque quando você se torna amigo do silêncio, você percebe que ele é o berço da consciência. Tudo nasce ali. Não existe nada mais profundo do que estar em paz com o que não precisa ser dito. Hoje, vejo o silêncio como o primeiro som da existência. Antes do mundo, antes da mente, antes das ideias, havia apenas um silêncio absoluto. E foi desse silêncio que surgiu a criação. Quando aprendi a me deitar nesse mesmo silêncio, reencontrei minha origem. Não precisei mais de respostas prontas. Bastava escutar. Bastava estar. Porque o silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é vazio. Ele fala. E quando ele fala, você sente. Com uma clareza que nenhuma palavra alcançaria. Por isso, se você também está cansado de procurar, de falar, de pensar demais, sente-se. Feche os olhos. Não espere nada. Não tente entender. Apenas esteja. É nesse lugar silencioso que você vai perceber. Você nunca esteve sozinho. Mas, zazen. Sentar e nada fazer. Eu nunca fui alguém muito paciente. Sempre gostei de estar em movimento, fazendo, resolvendo. Quando ouvi falar do zazen, aquela prática de sentar-se em silêncio sem fazer nada, minha primeira reação foi: mas como assim nada fazer? Isso parece perder tempo. Decidi tentar mesmo assim. Cheguei ao templo, sentei no tatame
Ajeitei a postura e simplesmente fiquei ali. No começo, minha mente foi um furacão. Pensamentos surgiam sem parar. O que eu tenho para fazer? Quanto tempo falta? Será que isso realmente funciona? E eu tentava afastá-los, mas era inútil. Mas algo mudou no instante em que parei de lutar contra esses pensamentos. Em vez de tentar fugir deles, comecei a observá-los, como nuvens que passam no céu. Não precisava me agarrar a nenhum deles nem tentar mudá-los, só observar. Foi nesse sentar e nada fazer que percebi algo surpreendente. O mundo inteiro cabia naquele momento parado. Sem pressa, sem ansiedade, sem expectativas. O ato de simplesmente sentar-se, respirar e estar presente era um convite para redescobrir a vida. O Zazen me ensinou que a prática não é sobre alcançar algo, mas sobre aceitar o que é, aqui e agora, que não precisamos estar sempre produzindo, planejando ou buscando respostas fora. Que o simples ato de estar, sem fazer nada, já é completo. Hoje, quando sinto o turbilhão da vida me puxar para todos os lados, retorno ao meu lugar de Zazen, mesmo que por alguns minutos. Ali no silêncio do meu corpo e mente, encontro um espaço de paz onde nada precisa ser consertado. Nada precisa ser mudado. Só ser. Esse não fazer me transformou. Não me tornou menos ativo ou menos responsável, mas me deu uma nova forma de olhar o mundo. Mais leve, mais presente, mais verdadeiro. E é nesse espaço de quietude que encontro a sabedoria que as palavras não conseguem explicar. O silêncio que cura o mental. Por muitos anos, minha mente foi um campo de batalha constante. Pensamentos que se atropelavam, preocupações que não me deixavam dormir, uma voz interna que nunca calava. Eu buscava alívio em livros, conversas, até em remédios, mas a sensação de inquietação nunca desaparecia de verdade. Foi no silêncio, aquele silêncio profundo que experimentei nas minhas meditações, que percebi algo que mudou tudo, quando deixei de tentar controlar ou fugir dos pensamentos e simplesmente os observei. Algo começou a se dissolver. O silêncio tem um poder curativo que não se explica com palavras. Ele é como um bálsamo invisível que acalma a mente cansada, que afaga a alma agitada. Quando me entreguei a ele, notei que os pensamentos ainda vinham, mas deixavam de me dominar. Descobri que, no silêncio, a mente encontra espaço para se reorganizar, para se libertar do peso dos medos e ansiedades que carregava. É um descanso profundo que renova, que abre caminho para a clareza e a paz interior. Não é fácil explicar para quem nunca experimentou, mas o silêncio cura porque cria um espaço seguro, onde não precisamos lutar contra nós mesmos. É um convite para deixar ir o que já não serve, para acolher o que somos sem julgamento. Hoje, quando me sinto perdido ou sobrecarregado, busco esse silêncio interior. E mesmo que dure só alguns minutos, é suficiente para que eu recupere o equilíbrio, para que a calma volte a reinar. O silêncio não promete milagres instantâneos, mas oferece algo muito mais precioso. A chance de ouvir a si mesmo, de se encontrar no meio do caos, de cuidar da mente com a gentileza que ela merece. Se você se sente cansado, ansioso, preso a pensamentos que não param, eu só posso dizer: experimente o silêncio. Dê a ele uma chance. Pode ser o começo da sua cura. O poder de escutar com o corpo inteiro. Durante muito tempo, achei que ouvir era simplesmente prestar atenção às palavras. Eu falava e esperava que os outros me ouvissem da mesma forma. Mas a vida, e especialmente o Zen, me ensinaram que escutar vai muito além disso. Escutar verdadeiramente é um ato que envolve todo o corpo, não só os ouvidos, mas o coração, a mente e até o silêncio entre as palavras. Quando aprendi a ouvir assim, minha relação com as pessoas mudou profundamente. Lembro de uma conversa difícil com alguém muito próximo. Antes, eu tentaria responder rápido, explicar, defender meu ponto. Mas naquele dia, decidi só escutar,
sem planejar minha resposta, sem interromper. Foi como se o silêncio criasse espaço para que o que estava sendo dito pudesse existir plenamente. Naquele momento, percebi que o outro também precisava ser ouvido, não só pelas palavras, mas pelo sentimento que estava por trás delas. E isso só acontece quando o silêncio interior se abre para acolher o outro sem julgamentos. O Zen ensina que a verdadeira escuta é uma forma de presença total, estar ali com todo o ser, sem distrações, sem pressa, sem expectativa. É um exercício de humildade e respeito, que transforma a comunicação em conexão. Quando escutamos assim, o silêncio se torna ponte, não barreira. Ele acolhe o que não foi dito, o que não pode ser colocado em palavras, e cria um espaço onde a cura e o entendimento acontecem. Hoje, sempre que posso, escolho escutar com meu corpo inteiro. E percebo que, muitas vezes, o que as pessoas mais precisam não é de um conselho, mas de alguém que simplesmente esteja ali, presente no silêncio que fala mais que 1000 palavras. 1. A transformação que vem do não agir por muito tempo, pensei que para mudar minha vida precisava estar sempre agindo, sempre fazendo algo, planejar, correr atrás, tentar controlar tudo. Mas o Zen me mostrou que o verdadeiro poder está também no não agir, no Wu Wei, que significa agir sem esforço, deixar fluir. Quando comecei a praticar o silêncio e o zazen, percebi que nem tudo precisa ser forçado. Que às vezes, ao parar de tentar controlar, a transformação acontece naturalmente. Não é passividade, mas um agir sem resistência. Lembro de uma fase difícil, cheia de ansiedade e dúvidas. Tentei de tudo para resolver, mas quanto mais eu lutava, mais me sentia preso. Foi quando me rendi ao silêncio, à espera paciente, ao não agir. E sem que eu percebesse, as coisas começaram a mudar. O não agir não significa desistir, mas confiar no processo da vida. É um convite para estar presente, para agir com consciência e sem pressa, deixando que as soluções surjam do próprio momento. Essa transformação silenciosa é profunda. Ela não grita, não se impõe, mas floresce devagar, com a suavidade da água que esculpe a pedra. Quando aceitamos o fluxo, nos tornamos parte dele, e tudo encontra seu lugar. Hoje entendo que a força do Zen está nessa dança entre o fazer e o não fazer, entre a ação consciente e o silêncio receptivo. Aprender a não agir no momento, certo, foi um dos maiores ensinamentos que recebi. Encontrando paz no vazio durante muito tempo, tive medo do vazio. Para mim, o vazio era sinônimo de solidão, de falta, de algo incompleto. Evitava o silêncio profundo porque acreditava que ele me deixaria perdido, sem rumo. Mas o budismo Zen me mostrou uma nova perspectiva. O vazio não é um buraco, mas um espaço de potencialidade infinita. É o lugar onde tudo pode nascer e renascer, onde o movimento da vida acontece sem esforço. Quando comecei a meditar, aprendi a me sentar com esse vazio, a acolhê-lo, em vez de fugir dele. No começo era desconfortável, parecia que algo me faltava. Mas aos poucos percebi que esse vazio trazia uma paz que nada mais me dava. É no vazio que o ego se dissolve, que a mente para de se agarrar a histórias e rótulos. Ele abre espaço para uma consciência maior, para um sentir que vai além das palavras. Hoje, quando me encontro diante do vazio, não tenho medo. Sei que é ali, nesse espaço silencioso e aberto, que encontro a essência da vida, a fonte da minha verdadeira paz. O vazio é o silêncio que fala mais alto. É a presença que me lembra que, mesmo quando tudo parece faltar, eu já sou completo.